Fala galera bonita e inteligente, aqui quem fala é a Tia Pri, eu sou professora de Biologia e tô aqui para te ajudar a compreender mais um assunto da Biologia. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre o reino plantae, ou seja, o reino das plantas, também chamado de reino metafita. Nessa aula nós vamos falar sobre as características gerais do reino das plantas, evolução e classificação. Então fica ligado para você compreender mais um assunto que o Enem cobra e cobra bastante. Vamos nessa! Acompanha comigo esse esquema que eu fiz. Parece meio bagunçado, mas eu vou te explicar e eu acredito que você vai entender. Eu coloquei aqui os elementos mais importantes, mas antes de falar sobre esse desenho, esse esquema, vamos nos lembrar quais são as características dos organismos que fazem parte do reino das plantas. Para fazer parte desse grupo aqui, algumas características o organismo precisa apresentar. Primeiro, ele precisa ser um ser eucarionte, ou seja, possuir uma célula com um núcleo organizado. Lembra? Na nossa aula passada, eu comentei com você que um ser vivo que é chamado de eucarionte possui uma célula com um núcleo organizado, além de apresentar as organelas delimitadas por membrana. Então, os indivíduos do reino plantae possuem uma célula assim. Além disso, esses seres são pluricelulares, ou seja, possuem muitas células. E não é só isso, porque além de ser pluricelular, esses organismos possuem tecido verdadeiro, ou seja, é um aglomerado de células que trabalham juntas, estão conectadas e desempenham a mesma função. Lembrando, essa aula sobre definição de tecidos também está numa outra videoaula que nós preparamos para você. Beleza? Além de ser pluricelular, com tecido verdadeiro, possui célula eucariótica, mais uma informação sobre os organismos do reino plantae. Eles são autótrofos fotossintetizantes. Que significa isso? Que esses organismos conseguem produzir o seu próprio alimento, portanto, autótrofos. Mas qual é o processo que eles realizam para conseguir produzir o próprio alimento? A fotossíntese, famosa fotossíntese, aonde a fonte de energia para produzir as reações químicas e resultar na formação de alimento vem da luz solar. Então esses organismos são assim, certo? E quais são os grupos de plantas que fazem parte do reino das plantas? Eu tenho o grupo das briófitas, o grupo das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Hoje nós não vamos falar sobre as características de cada grupo. Hoje nós vamos entender a característica evolutiva das plantas e qual é o significado desses termos que hoje nós usamos para classificar as plantas. Então acompanha comigo. Se a gente olhar em termos evolutivos, aqui eu tenho aquilo que nós chamamos de cladograma. Imagine uma árvore, tá? É uma árvore filogenética. A disposição, o desenho forma como se fosse uma árvore, onde eu tenho o tronco principal e eu tenho aqui o que seriam as ramificações desse tronco, certo? Isso seria uma árvore. Como que essa árvore está organizada? Eu tenho regiões onde nós chamamos de nó. Nesse ponto onde surge um raminho, é onde surgiu, onde se formou uma característica, uma novidade para aquele grupo em especial. Mas se você olhar, todos esses grupos partem de um mesmo ramo. Isso significa que num cladograma, todos os organismos que fazem parte dele, que você organiza nele, apresentam um ancestral em comum. No caso do reino das plantas, quem é esse ser precursor? Quem que é esse ancestral comum? Acredita-se que para as plantas, o grupo das algas verdes, as clorofícias, é quem deu origem ao reino das plantas, a esse grupo de plantas, tudo bem? Porque apresenta algumas características em comum. Mas por que se destaca e se torna um novo reino? Porque diferente dessas algas, as plantas formam tecidos verdadeiros, o que não acontece com as algas. Essas algas que são pluricelulares, não tem essa divisão aí de formar tecidos. Já no grupo das plantas isso aconteceu. Então vem aqui comigo. Imagine que aqui na base eu tenho essa alga que foi precursora das minhas plantas, as algas verdes. Imagine que delas deu origem em algum momento
né, da história, algumas delas se diferenciaram aí e formou o primeiro grupo vegetal. Quem que é esse primeiro grupo aqui? As briófitas. E qual foi esse diferencial que esse grupo de plantas passou a ter e os demais seres que fazem parte do reino também compartilham da informação? É a presença de embriões que são protegidos no gametófito. O que você tem no grupo das algas multicelulares, as algas verdes? Você vai ter a formação de gametas durante a reprodução sexuada, você vai ter a formação de gametas que conseguem se encontrar, ocorre a fecundação, a fusão do gameta masculino com o feminino. Nessas algas, depois que se forma a primeira célula, que é o zigoto, ele se destaca do corpo do organismo, cai num substrato e dali dá origem a um novo ser. Percebe que esse embrião, ele não está protegido no corpo materno, ele fica sozinho, a Deus dará, vamos dizer assim. Isso é um diferencial para o reino das plantas, porque isso aqui não está acontecendo, deixou de existir essa característica. Então aqui nesse ponto inicial, é a novidade evolutiva que surgiu para o reino das plantas, que é a formação de um embriãozinho, o filhinho da planta, que fica protegido no corpo materno, no gametófito. Percebe que essa característica que surgiu aqui nesse ponto, ela vai ser compartilhada por todos os organismos, porque eu tenho esse leque aqui que conecta todo mundo. O que significa isso? Que aquilo que surgiu aqui vai ser compartilhado pelos demais organismos deste reino. Acontece que, com o passar do tempo, novas características começam a ser desenvolvidas. Então, o que a gente vai ter? Das briófitas, elas permanecem, né? Como sendo o grupo, eu vou ter ali os representantes desse grupo, por exemplo, musgo, por exemplo, hepáticas, que são plantas do grupo das briófitas. Eu tenho elas, mas de alguma forma um grupo sofre uma alteração, uma modificação e passa a desenvolver uma nova característica. Aonde que a gente percebe isso? Aonde eu tenho a formação de um novo nó no meu cladograma. Que característica que é essa? A formação de vasos condutores. O que isso significa? Imagine que no grupo das briófitas, para que essa planta consiga difundir nutrientes, água e espalhar isso para todo o corpo da planta, não existe um sistema de condução, vasos que vão mandar essa informação, esses elementos, essa seiva para o corpo da planta. Isso não existe nas briófitas, tudo bem? Mas em algum momento da história, do desenvolvimento dessas plantas, um grupo de briófitas se modificou e deu origem a plantas que passam a ter essa característica, que são os vasos condutores, ou seja, um sistema de tubulação interno que vai conduzir a água e os sais minerais para o lugar onde precisa ir, e uma vez que ocorre a fotossíntese, o produto da fotossíntese também vai ter um vaso, um canudinho para distribuir isso daí pelo corpo do vegetal. Tudo bem? Na nossa aula sobre briófita, pteridófita, cada grupo vegetal eu vou colocar numa aula para não ficar muita informação para você. Eu abordo essas características para você ficar mais por dentro, mas aqui é o geral. E esses vasos aqui têm essa função de conduzir essa seiva pelo corpo da planta. Note que surgiu aonde? Quem que é o primeiro grupo vegetal que manifestou essa característica? As pteridófitas, tranquilo? Do ponto de vista do desenvolvimento da planta, essa inovação é bastante importante. Qual foi a próxima novidade que surgiu? Eu vou ter o seguinte, um grupo de pteridófitas está lá sossegadinho no ambiente, de repente, pá, ela sofreu uma mudança. Eu vou ter grupos de pteridófitas, samambaia, avenca, são essas plantas pteridófitas que continuam existindo, mas uma delas modificou, sofreu uma alteraçãozinha. Essa alteração resultou na formação de uma nova característica, portanto, originando um novo grupo de plantas, que é quem agora? As gimnospermas. Qual foi essa novidade? Semente.
Quando você pega uma semente, você planta ela. Se o solo está adequado, essa semente vai germinar e vai dar origem a uma árvore, certo? Porque o que tem na semente? O filho da planta, o embrião. Ele está ali dentro e dentro da semente ele dispõe de nutrientes, de comida, para mantê-lo vivo até que ele se desenvolva, forma as folhinhas e a partir daí ele começa a fazer fotossíntese, certo? Mas enquanto isso não acontece, é a semente que vai alimentar e proteger esse embrião. Essa característica surgiu no grupo das gimnospermas, mas o negócio não fica só aí. Por quê? Eu vou ter algumas gimnospermas que, da mesma forma que aconteceu com os outros grupos vegetais, vão sofrer uma alteração. E essa alteração, e quando eu falo em alteração, eu estou falando em mudança do DNA. Quando isso acontece, resultou o quê? Numa outra característica que não vai ser mais compartilhada pelas gimnospermas. A contribuição delas foi essa: formou semente. Mas a alteração que ela passa a ter dá origem a um novo grupo vegetal, que é quem? As angiospermas. Pronto. Aqui você chegou no ápice do desenvolvimento das plantas. Porque quando você chega no grupo das angiospermas, olha o que ela tem. Embrião protegido, surgiu lá nas briófitas. Vasos condutores, surgiu nas pteridófitas. Semente, surgiu para as gimnospermas. Ela vai ter que dar a contribuição dela. E qual é essa novidade evolutiva, esse algo, esse que a mais aí? É a formação de frutos e flores. Primeiro vamos falar da flor. A flor vai servir para chamar a atenção dos organismos que vão chegar até essa planta, atraídos pela beleza, pelo perfume, pelo alimento néctar produzido pela flor, tá? E quando esses organismos chegam diante dessa flor, esses agentes polinizadores, eles acabam carregando consigo o pólen, que é quem? É o esporo, o grande esporo da planta, que contém lá dentro o gameta masculino. Quando esse ser vivo aproxima-se da flor para se alimentar dela e ele vai alçar voo e procurar outras flores, ele acaba carregando consigo esse grão de pólen. Então a flor é essa estrutura que conferiu mais vantagem para o grupo das plantas. Chama mais a atenção pela beleza, pelo perfume, pelo alimento que está oferecendo para os agentes polinizadores. Então essa estrutura surgiu aqui, nas angiospermas. Mas não foi só a flor. Além da flor, o fruto, que a gente costuma chamar de fruta, sabe? É esse cara aí. Se você olhar uma fruta, o que tem dentro dela? Uma semente. Então vai lá. A semente protege o embrião, o filho da planta, e alimenta ela nos primeiros momentos de vida ali. O fruto armazena a semente. Então o fruto protege a semente, que protege o embrião. Além de fazer tudo isso, o fruto serve de alimento e nesse momento aí ele propicia a grande dispersão dessa semente, porque um organismo, um animal, quando se alimenta desse fruto, ele vai mandar essa semente, vai espalhar essa semente num lugar totalmente diferente da onde ele coletou essa fruta. Vamos pensar assim, um passarinho quando come uma fruta, ele não abre a fruta, não arranca a semente e joga fora. Não, ele engole a fruta inteira. Aonde ele cagar, a semente vai cair. Então pode ser num lugar distante da planta mãe ou perto dela. Depende do passear desse animal aí, aonde que ele vai fazer as suas necessidades. Então, do ponto de vista evolutivo, é isso que a gente tem para o grupo das plantas. Para você não gravar a ordem com que surgiu cada grupo, faz assim, grava uma frase bem romântica que eu criei para você. É a seguinte: eu peguei a primeira letra de cada uma dessas palavras e formei uma frase super carinhosa, que é assim: bom é poder ganhar amor. Todo mundo gosta de ganhar amor. Grava essa frase. Quando você gravar essa frase, você vai saber exatamente a ordem em que os grupos vegetais surgiram. Mas agora vamos para mais um dado, mais uma informação. Por quê? É pensando nessas características evolutivas que a gente passa a classificar as plantas, organizar elas. Antes de falar
nessa característica evolutiva, eu vou falar para você de uma característica antiga que se usava para classificar as plantas. Acompanha aqui. Isso que eu assinalei em vermelho, tá? Tá aqui e tá aqui. O que eu tenho aqui? Para chamar uma planta, para considerar uma planta como criptógama ou como fanerógama, que é a classificação antiga, mas vale a pena contar para você porque você pode encontrar esses termos em algum exercício e aí você vai saber de quem que está falando, tudo bem? Então vai lá. Quem que são as plantas chamadas criptógamas? Briófitas e pteridófitas. Ó aqui o meu lequezinho agrupando esses dois grupos vegetais. Por que são chamadas criptógamas? Essas expressões aqui estão baseadas na forma de reprodução das plantas. Se eu olhar briófita e pteridófita, esses dois grupos, a estrutura que produz células sexuais, gamas, células sexuais, está oculta, escondida, não está visível. Tipo assim, você bate o olho no cara, você sabe, olha, aquilo ali é ali que está a estrutura reprodutora. Não dá para ver, está escondida. Por isso, criptógamas. E na nossa aula sobre briófita, pteridófita, eu vou falar sobre o ciclo reprodutivo e você vai entender o que eu estou falando, beleza? Então vem cá. Aqui, isso não é de forma evidente, não está visível, portanto, oculto, por isso, criptógamas. Agora, se eu olhar gimno e angiospermas, rapaz, na hora que você bate o olho na planta e você enxerga uma pinha, você enxerga uma flor, você sabe que essa planta está no período reprodutivo. Surgiu aquela estrutura, a planta está querendo dar amor, receber amor e ter filhinhos. Portanto, são estruturas visíveis. Por isso que gimnospermas e angiospermas são chamadas plantas fanerógamas, ou seja, a estrutura produtora de células sexuais, gamas, é visível, você enxerga com esse zóio aqui, beleza? Então essa é a classificação antiga. Mas agora, pensando em termos evolutivos, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou usando uma nova classificação, que é a expressão talófitas e traqueófitas. Então vem cá. Quem que são as plantas traqueófitas? Pteridófitas, olha aqui o leque, gimnospermas e angiospermas. Por que que esses três grupos vegetais são considerados traqueófitas? Presta atenção. O que você tem em comum entre elas? É só você olhar na sua árvore filogenética, no nosso cladograma. Você vai ver aqui o ponto de encontro entre elas. A característica evolutiva que é comum a todas elas é a presença de vasos condutores. É isso que significa a palavra traqueófitas. Presença de vasos condutores, tudo bem? Que não é algo que acontece com o grupo das briófitas. Elas são plantas avasculares, elas não têm vaso condutor, o corpo dela é achatado, parece uma folha, por isso talófita. Então se você vê essa expressão, você vai saber que se refere às briófitas. E se você olhar essa expressão, você vai saber que se refere a quem? As outras plantas que têm vaso condutor. Mas um detalhezinho que eu vou falar para você é o seguinte, note esses dois nomes aqui, gimnospermas, angiospermas. Qual parte do nome que é comum para ambos os grupos vegetais? Espermas, aqui, espermas aqui. Que significa isso? Bate um zoom na árvore e vê o que há em comum entre esses dois grupos vegetais. Presença de semente, que é exatamente isso que significa o termo esperma. Em função disso, você pode encontrar o seguinte, a expressão espermatófita para esses dois grupos vegetais. Justamente porque você está falando de plantas que produzem semente. Então, em termos evolutivos, é isso que a gente tem. Em termos de classificação, é isso que a gente tem. Então, se você entendeu, vai lá, resolve o exercício para pôr em prática o teu conhecimento e aí você vai, ó, gravar. E não esquece, tá, de acompanhar as outras aulas para você compreender quais são as características particulares de cada grupo vegetal, beleza? Por agora, fico nisso e fica atento na próxima aula, beleza? Abraço! Tchau, tchau!